Você vive a vida ou vive no automático? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, esse nosso encontro semanal. Estivemos em plena festa desde ontem, a partir das 18, porque celebramos Purim. Tenho certeza que se você também teve a oportunidade de conectar com a energia da alegria, essa realização do milagre que acontece nessa história toda, Purim traz pra gente a história de Esther. Essa história acontece lá na Pérsia, e a Pérsia é onde é o Irã hoje. É cada coisa que vai acontecendo aqui em Malkuth que eu vou dizer para vocês que só estudando mesmo Cabala, conectando, rezando e reforçando a nossa certeza na luz do Criador que a gente segue o dia a dia. Vou brincar aqui com você que não é à toa que estamos celebrando o último signo do zodíaco. E esse último signo, olha o que traz de reviravolta para o nosso inconsciente, subconsciente, as coisas que a gente nem sabe que a gente ainda tinha guardado dentro de nós, muitas vezes vêm à tona justamente porque estamos finalizando o nosso ciclo astrológico. Nessa semana estamos estudando a porção de Kitsá, que é a porção que traz a história do bezerro de ouro. Todo ano a gente traz alguma lição sobre a porção, né, sobre a leitura que a gente faz, e cada vez mais a gente tenta trazer para o nosso dia a dia. Por isso também a minha chamada do encontro de hoje, né? Você vive a vida de verdade ou você vive no automático? E tem tudo a ver com essa porção de Kitsá que fala do bezerro de ouro e também com esse momento que a gente acabou de vivenciar, o eclipse. Estamos na lua cheia de peixes. Essa lua eclipsada aqui no Brasil a gente não pôde ver, mas ainda bem que tem internet, a gente consegue ver a imagem do eclipse, consegue acompanhar pela NASA, pelos sites, pelos canais do YouTube. E essa lua eclipsada, lua de sangue, tanta coisa perguntando pra gente o que a gente faz com a nossa vida, o que a gente faz com a nossa fé. A gente é capaz de aplicar a nossa espiritualidade no dia a dia. Então, Renata, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá, um passo a passo. Essa porção do bezerro de ouro mostra o quanto que nós, como seres humanos, somos impacientes. Quando a gente cisma com uma coisa, pode vir o Papa falar com a gente que a gente não vai mais esperar. E numa sociedade tão cheia de ansiedade e pressa, isso tem acontecido cada vez mais. Então, essa história do bezerro de ouro mostra que o povo não teve paciência de esperar o tempo que Moisés havia dito, que ele tinha subido no Monte Sinai para receber as tábuas dos mandamentos. E aí, quando ele desceu, ele deu de cara com o bezerro de ouro. Ou seja, mais uma vez na nossa história, não temos paciência para esperar as coisas acontecerem e a gente mete os pés pelas mãos. Sempre que a gente fala sobre esse estudo, eu trago aqui para você também uma parte, né, da história onde Adão, Eva, a maçã, a serpente, é sempre o mesmo simbolismo, né? Então, veja só, se Adão tivesse esperado um pouquinho mais, ele poderia ter comido a maçã sem ter tido as consequências. Quando ele resolveu não esperar, a ação e reação. A partir desse ato, lembra que sempre é uma história, né, um símbolo para a gente poder compreender. Então, naquele momento, houve essa divisão de um mundo que era pura luz e teve luz e sombra. Então, aqui a gente começa a tratar da dualidade, do positivo e do negativo. A história do bezerro de ouro é muito similar, eles não tiveram paciência para esperar. E aí idolatram uma figura que não vai fazer absolutamente nada por nós,
Por quê? Porque você não tem paciência para esperar, tem medo do desconhecido, isso faz com que a gente meta os pés pelas mãos e tome atitudes que não deveríamos. Tanto que depois derreteram o ouro do bezerro de ouro e tomaram, né, as águas amargas, que a gente já traz aqui também o conceito de techuvá, o arrependimento, onde todos nós, em algum momento da vida, a gente passa por esse sentimento, por esse processo de arrependimento, porque se a gente tivesse tido um pouco mais de calma, se a gente tivesse tido um pouco mais de fé, se a gente duvidasse menos, tudo seria diferente, desde a história, né, de Adão até o momento presente. Veja só cada coisa que a gente está vivendo no mundo, porque a comunicação não funciona, o que um acha não é a mesma coisa que o outro acha. Então veja só que mensagem nessa porção da semana, o quanto que a gente não pode idolatrar nada, né? Não é só idolatrar a imagem, é idolatrar a nossa vaidade, idolatrar o poder que a gente tem, idolatrar o dinheiro, idolatrar a tecnologia. São tantas formas de idolatria que se tem atualmente que é isso que a gente tem que combater. E também essa questão de que, ok, né, não soube esperar, errei, então levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é o que essa porção nos pede. Essa semana cheia de movimento, não só o eclipse, a gente teve o ingresso de Marte em Peixes ontem, no dia 2, e esse trânsito de Marte em Peixes pede pra gente lutar pela paz, né? Marte, o deus da guerra, em Peixes, que é esse signo da sensibilidade, da conexão com o outro lado da vida, então a gente pode pensar em ações pela paz. O lutar pela paz fica uma coisa meio paradoxal, né? Mas é que se a gente tiver que brigar por alguma coisa, que seja pela paz, né? E não pela guerra. Então, é um trânsito muito interessante. A gente tem que ter bastante cuidado para não guardar rancor, ressentimento em dose dupla, porque Peixes já é um signo que quando a gente não consegue entender o que a gente está sentindo, se você não consegue entender, se você não consegue exteriorizar, ou se você fica guardando muito as coisas que você sente, isso causa por si mesmo um ressentimento, um medo, uma desconexão. Com essa energia muito alta, muito forte de Marte, se a gente não sabe bem como direcionar e também fica reprimindo essa agressividade, isso pode se transformar em ressentimento muito facilmente. Então é melhor a gente usar o lado positivo desse ingresso, né, desse trânsito de Marte em Peixes e ter ações pela paz. A gente ter assim essa vontade, coragem para enfrentar os nossos medos, coragem para seguir o nosso caminho, esse trânsito de Marte em Peixes. Essa lua cheia, eclipsada, vai trazer insights para a gente sobre a nossa saúde, sobre os nossos hábitos, como é que tá o nosso dia a dia e como que tá esse dia a dia. Essa também faz parte da chamada aqui do nosso encontro, que tem tudo a ver com a porção da semana, né? Então, como que eu vivo o meu dia a dia? Eu vivo o meu dia a dia construindo oportunidades de dentro do ordinário, dia a dia cotidiano ordinário, viver o extraordinário, ou eu vivo no automático, eu acordo, eu levanto, eu faço sempre a mesma coisa, eu tomo café do mesmo jeito, eu como a mesma coisa, eu tenho uma rotina, eu vivo no automático. No automático eu não me questiono, eu não me permito, eu não faço nada diferente. Então são insights que a gente vai vivenciar, como que a gente pode perceber a gente no dia a dia, esse eclipse, né, o oculto que se revela, né? Como que eu faço? Eu projeto a minha sombra no outro? São sempre perguntas que a gente tem que fazer nesses períodos de eclipse, eclipses que duram agora, e esse eclipse, o efeito dele dura os próximos 6 meses, a gente só vai ter eclipse de novo no segundo semestre, então fica a dica
de eu vivo no meu dia a dia construindo o extraordinário ou eu vivo o meu dia a dia no automático, me submetendo às armadilhas do ego, né, me entregando a Amaleque, o código da dúvida, deixando o medo tomar conta dos meus pensamentos, sentimentos e ações. Se isso estiver acontecendo, pode ser duas coisas também que estão acontecendo com a pessoa, né, que te leva a isso, que nos levam a isso. Ou eu estou pronto para quebrar e viver a próxima fase, o próximo nível, esse é um conceito cabalístico, o meu recipiente vem sendo refinado, e é isso que também a porção da semana pede pra gente, né? Essa coisa de o meu refinamento espiritual me ajuda a ter paciência, o meu refinamento espiritual me traz a certeza na luz. Conforme eu vou me refinando espiritualmente, eu sei que não há nada além da luz do Criador. Então, são essas questões que vêm acontecendo com a gente. Então, ou o meu vaso, o meu recipiente, ele já está mais refinado e eu preciso aumentar, e é só quebrando que a gente aumenta, ou realmente eu me desconectei da luz do Criador e estou deixando a sombra tomar conta, o oponente tomar conta. E se isso estiver acontecendo, eu tenho que lembrar que estamos no mês de peixes, o signo de peixes, ele tem uma tendência no negativo, no desequilíbrio, de vitimismo, de sofrimento, de escapismo. Então, a gente tem que pensar e prestar atenção qual é o lado da energia que eu estou conectando. Então, se eu estou nesse lado B da energia, eu vou respirar fundo, porque respirar me ajuda a ordenar pensamentos, sentimentos e ações. Respirar me ajuda a equilibrar os meus chakras e a conectar com outra energia, com outra vibração. E qual é a outra vibração que eu quero conectar? O lado A, o lado equilibrante, que é sim, eu tenho uma intuição ótima, eu consigo ser humilde, entender que tem momentos que eu preciso de ajuda, essa sensibilidade ao qual eu estou submetido ou submetida, né? Isso tudo que eu estou sentindo é meu, é do outro. Nossa, então olha, eu estou percebendo cada vez mais o quanto que eu consigo diferenciar o que é meu, o que é do outro, e isso me traz uma alegria, sim. Por quê? Porque lembra sempre que aqui em Malkuth o caos é certo, né? A densidade é muita. Então, quanto mais eu consigo me perceber sutil, ainda que sejam em alguns momentos da minha vida, mais alegria eu tenho que sentir, eu tenho que pensar essas coisas boas de mim mesma, de mim mesmo. Por quê? Porque é isso, gente, vale a pena sempre a gente dizer, ainda mais quando estamos encerrando ciclos astrológicos, somos seres divinos vivendo uma experiência humana. E se a gente for levar em consideração, né, os graus de evolução e as dimensões que existem, a gente é tão criança que tudo bem, a gente comete erros, só que a gente não quer ficar repetindo os mesmos erros. E é por isso que a gente sabe que a gente tem pontos de correção ao longo de todo o ano e cada mês pontinhos de correções específicos. Tikkun é o termo hebraico para correção, e nesse mês a gente tem que aprender a encarar a realidade sem medo, sair do campo das ideias e agir, e saber definitivamente que não somos vítimas e temos o poder de transformar. Lembra sempre que quem está fora do furacão consegue observar tudo com mais facilidade. Quem está lá dentro não consegue nem ver a saída. Então, é esse passo a passo que a gente precisa fazer e ter esse olhar compassivo com a gente. Olhar compassivo é permitido. Vitimismo, não. Vitimismo, a gente não é vítima, a gente pode transformar. E uma ferramenta maravilhosa para a gente usar, sempre falo aqui das letras do mês, então a gente tem a cada mês, e de acordo com a astrologia cabalística, cada mês a gente tem uma sequência de letras, um parzinho de letras
que representam o signo e o planeta regente desse signo. Se a gente medita nessas letras, você pode meditar só olhando, sempre da direita para a esquerda o hebraico. Só olhando, projetando na mente, no coração, nas mãos, usando o seu rosário de intenções, seu japamala, né? É livre. Aqui você pode usar a sua criatividade. Lembra que o nosso encontro chama práticas que despertam. O importante é praticar da maneira que te desperte. E o que é que tem que despertar? Para a transformação. Então, a gente tem Kuf, que criou o signo de Peixes, e Gimel, que criou Júpiter, que é o regente tradicional de Peixes. A gente medita nessa combinação Kuf, Gimel, para ser cada vez mais capaz de receber a luz do Criador, aproveitar essa luz do Criador para que a gente possa compartilhar essa luz e seguir adiante. Sempre nesse sentido do nosso refinamento, estamos no último signo do zodíaco e vale sempre a pena lembrar que o último signo do zodíaco é o signo que mexe com o nosso subconsciente. Só para reforçar esse recadinho, tá? Quando a gente fica reprimindo muito as coisas, é natural criar fantasia, criar medo, criar ilusão. Então, a gente tem que ter isso na mente da gente, esse conceito, né? O último signo. A gente já passou por tanta coisa, a gente está no último. Aqui no último, eu sou capaz de avaliar tudo o que foi que eu passei até aqui e como eu posso me preparar melhor para o próximo ciclo, que aí, no caso, vai ser o Ano Novo Astrológico. A outra ferramenta maravilhosa que a gente sempre traz é a linha do Anabecoa. A segunda linha do Anabecoa nos conecta à esfera de Geburá. Vamos lá com esse Marte em Peixes? A gente tem que reforçar Geburá na vida da gente. O que é Geburá? A disciplina. Se a gente medita na linha todinha, Kuf, Resh, Ain, Shin, Tet, Nun. De novo. Kuf, Resh, Ain, Shin, Tet, Nun. A gente está meditando para remover o caos e o sofrimento, superar a nossa natureza reativa, cortar a dúvida e a raiva. Eu estou vivendo um caos muito caótico, eu posso usar só Kuf, Resh, Ain, as 3 primeiras letrinhas, eu removo o caos. Eu estou com muito medo, é medo que eu estou sentindo? Shin, Tet, Nun. Shin, Tet, Nun, corta o medo. Eu posso usar porções, né? Sempre 3. Lembra na Cabala? 3 correspondentes às colunas da árvore da vida. Então, a gente está usando aqui essa segunda linha para nos conectar com Geburá, porque a gente precisa de muita disciplina. Esse mês de Peixes é muita disciplina que a gente precisa. A gente precisa ter força de vontade inabalável é Geburá na vida da gente. Por quê? Porque, gente, é muito mais fácil a gente sucumbir. Lembra que é muito difícil encarar a realidade para o signo de Peixes. Por quê? Ele já é mais evoluído, já é o último, já quer ir embora para a próxima fase. Então, encarar a realidade é muito difícil. Por isso que é muito mais comum nesse mês a gente se perder da luz, a gente entrar nesse padrão de vítima. Com tudo que está acontecendo no mundo, aí então, nossa, se a gente não tiver essa disciplina, e por isso Geburá, é essa linha que a gente usa, a segunda linha que nos conecta a Geburá, especialmente nesse mês de Peixes, para que a gente fique firme no nosso caminho da luz, para que a gente tenha disciplina, para que a gente saiba cada vez mais que não há nada além da luz do Criador. O anjo que eu trago, né? Agora eu tenho trazido o anjo do mês. Nessa semana passada eu sugeri um anjo correspondente ao signo de Peixes, foi o anjo 69, mas hoje, especialmente porque ontem a gente celebrou Purim, e quando a gente faz a leitura do livro de Esther e a gente lê o nome de Haman, Kaf Heitav, a gente fala o anjo 8, faz barulho se puder, por quê? Para quebrar a negatividade. Como a gente vem de períodos onde estamos nos preparando para essa negatividade e densidade que está em Malkuth,
E esse mês isso está ainda mais forte. E talvez nas próximas semanas isso aumente ainda mais com esse ingresso de Marte em Peixes. Fica a dica que Kaf Rei Tav, o anjo 8, Carretel, é o anjo para a gente meditar, porque ele ajuda a gente a remover o impulso reativo, reforça a humildade e supera o esquecimento. O que é esse esquecimento? Esquecer que a gente é divino, esquecer que o que a gente vive aqui em Malkuth é só um momento, é só um pedacinho. Então a gente esquece as qualidades, as características, as virtudes tão boas que a gente já tem. A gente esquece que a gente é espírito. Então esse anjo ajuda a gente a superar esse esquecimento. Assim fica mais fácil da gente conectar com a luz do Criador e ter certeza que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, parafraseando o queridíssimo Rabino Joseph Salton, certo? Estamos aí na lua cheia de Peixes, seguimos aprendendo sobre esse signo, reforçando o nosso aprendizado sobre esse signo. Peixes pertence ao elemento água, sua qualidade é mutável, os planetas regentes Júpiter e Netuno, palavra-chave crer no caminhar, energia positiva intuição, energia negativa sofrimento, parte do corpo correspondente pés. Peixes combina com os outros signos de água, Câncer e Escorpião, e com os signos de terra, Capricórnio, Touro e Virgem. As pedras que ajudam a equilibrar o signo de Peixes são ametista ou fluorita. Lembra? Dorme com ametista embaixo do travesseiro, usa pulseirinha de ametista. É uma pedra tão linda. Se você tem ela de enfeite, deixa ela pertinho de você. Vale muito a pena. Lembra, a gente sempre fala, né? Ou um cordãozinho, ou uma pulseirinha, ou a pedra mesmo em contato com você. Lembra, a ametista é uma pedra que trabalha essa parte da espiritualidade, nos conecta aos mestres ascensionados. Então é um momento, ou melhor, é uma ferramenta muito boa para a gente usar, ainda mais na semana de eclipse, lua cheia, Marte em Peixes. Gente, não é fácil não, então a gente aqui tem que fazer a nossa parte, certo? A nossa lição de casa para essa semana tão especial é, por favor, equilibre razão e emoção. Equilibra razão e emoção. E vou dizer que sozinho a gente não consegue. Por isso, não só nos reunimos aqui toda semana, mas praticamos aquilo que nos desperta, usamos as ferramentas que temos, buscamos ajuda, vou brincar aqui com piscianos. Piscianos são místicos por essência, piscianos são terapeutas. Então, assim, procura o terapeuta, faz uma massagem, receba, né, uma massagem, faz um tratamento com homeopatia, com aromaterapia, fitoterapia. São técnicas mais sutis, ajudam bastante a equilibrar essa energia. Então, por favor, equilibre a razão e a emoção. É lição de casa forte para todos nós, certo? Na seção avisos, quero convidá-los a ler o texto do mês passado. Eu acredito que a maioria já sabe, o pessoal que pediu para entrar na lista de transmissão também recebeu. O texto foi sobre Monjaro, acho que eu demorei um pouquinho para escrever, mas antes tarde do que nunca. Então escrevi sobre a caneta emagrecedora, não existe milagre. Eu achei bom colocar essa arte aqui, né, que a gente fez, eu e o queridíssimo ChatGPT fizemos essa imagem para pôr lá no texto. Não existe milagre, Monjaro e uma vida saudável se equilibram, não substituem, tá? Então, como a gente viveu um milagre quando o povo judeu foi, em vez de ser aniquilado, foi salvo. Essa é a maior celebração que a gente tem em Purim, então é um milagre. Então a gente está sempre à espera de um milagre, é uma coisa, né, da sociedade. O Messias vai voltar, Jesus vai voltar, um milagre vai acontecer. Não existe milagre para quem não faz,
né? A gente no mês de Sagitário trabalhou bem a fórmula de milagre e sabe que a gente tem que ter audácia, que a gente tem que ir além da nossa natureza. Então não adianta, não existe milagre, nem para o emagrecimento rápido. A caneta pode ser, a pessoa pensa, vou usar, vou emagrecer, vai ser ótimo. Nem tanto, nem tanto. Dá uma lidinha lá no texto, compartilha. No site tá aqui embaixo todas essas informações, eu sempre erro o lado, né? Todas essas informações das redes sociais, o texto tá lá no site, eu acho que ficou bem legal e você pode compartilhar com aquela pessoa que acredita que é só usar a caneta que tá tudo bem. Veja lá a atuação, para que serve de verdade. Quanto mais a gente fica elucidado, menos besteira a gente faz. É por isso que eu gosto muito de estudar. É por isso que eu gosto muito que quando a gente desenvolve a mente, a gente tá chegando perto de Biná, subindo na árvore da vida. Então vamos nos afastar de tudo aquilo que parece mágico, milagroso, pro lado A e pro lado B, né, gente? Porque a gente tem essa consciência de que é a gente, ou melhor, somos nós, que fica mais bonito, somos nós que temos que agir. Estamos em Malkuth, então aqui é um mundo da ação, da manifestação. E a gente é que tem que aprender a separar o joio do trigo, o negativo do positivo, né? A dúvida da certeza, o medo da coragem. A gente tem capacidade para isso. E se a gente se sente um pouco desamparado, a gente pede ajuda, desde o nosso anjo da guarda até os nossos queridos amigos, ou terapeutas, ou um livro de autoajuda, o que quer que seja. O importante é a gente se mexer em prol do nosso próprio benefício, preparando cada vez mais o nosso recipiente para receber a luz do Criador que está aí, disponível para todos nós. Basta a gente conectar com a alegria, que é uma das maiores características do signo de Peixes, que fica mais fácil a gente transformar a sombra em luz, tá certo? Eu desejo uma semana maravilhosa para todo mundo, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Vamos viver o extraordinário, sair do automático e fazer tudo que a gente sabe que a gente é capaz para cada vez mais estarmos conectados com a luz do Criador. Gratidão imensa e até a semana que vem. Tchau!